Acho que todo católico algum dia já se questionou se deveria ser protestante. Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que foi um dos primeiros questionamentos que me levaram a ler mais a Bíblia, a estudar mais a Palavra de Deus, a entender um pouco mais sobre a minha fé, sobre a minha religião. Então eu queria muito compartilhar com vocês um pouco sobre o que eu aprendi ao longo desses anos e o que hoje fortalece a minha fé, porque é muito importante a gente não ter dúvidas e não seguir uma caminhada de questionamentos que não tem respostas. Quando você vai falar sobre imagens, na verdade, os evangélicos, os protestantes, eles questionam as imagens como sendo uma idolatria, ou seja, aquilo que toma o lugar de Deus, é você colocar algo superior a Deus em sua vida. Tudo que você coloca à frente de Deus na sua vida, na verdade, é idolatria, né? Mas para o protestante, o fato da gente ter imagens na igreja ou nas nossas casas é idolatria. Porém, se a gente for ler o Antigo Testamento, onde fala o que é idolatria, nós vamos ver que, na verdade, não é bem assim. Desde a época lá de Êxodos, de Reis, todos esses livros começam a falar como aquelas tribos e aquelas comunidades viviam naquela época. Os barulhinhos. Enfim, naquela época, as tribos viviam uma realidade muito diferente da de hoje, porque eles não tinham conhecimento do poder de Deus, do quanto Deus agia na nossa vida, de quem era Deus. Eram comunidades que não sabiam a quem recorrer no momento de aflição. Então, muitas dessas tribos construíam monumentos, estátuas, enfim, coisas de barro, de madeira, de algum material, colocavam no meio daquela cidade, né, numa praça, num lugar de adoração, e tinham aquilo ali como o seu Deus. Então aquela coisa, né, que foi construída por alguém, né, que foi esculpida, enfim, podia ser a imagem de um animal, até de um homem, enfim, era um objeto que era colocado para ser adorado, imolado e oferecido sacrifícios. Ou seja, aquelas pessoas acreditavam que aquele monumento que estava ali era o que faria para elas tudo o que elas precisavam. Se precisasse de chuva, se precisasse de uma cura de uma doença, se precisasse de qualquer milagre, eles recorreriam àquilo. Então, quando Deus começou a agir na vida das pessoas, era a primeira coisa que ele queria intervir, era a primeira coisa que ele odiava. A ira de Deus se levantava cada vez que uma tribo, uma comunidade idolatrava uma coisa dessas como sendo seu Deus, né? Afinal de contas, a gente sabe que colocar outra coisa acima de Deus é pecado, é idolatria. Imagine só você adorar aquilo, você ter aquilo como fazedor de tudo, né? E muitas vezes até sacrifícios humanos. Tinham tribos que sacrificavam crianças, que sacrificavam animais, enfim. Não vou entrar nesses detalhes, mas era algo... Mas era algo que Deus abominava, porque realmente era feio o negócio, né? Em todos os momentos das passagens do Antigo Testamento, a gente via a ira de Deus contra esses povos que acreditavam nessas coisas como sendo seu Deus. E aí vem a intervenção de Moisés, de Abraão, enfim, de vários profetas, e durante muitos e muitos anos tentando convencer essas tribos de que o único e todo-poderoso Deus, nosso Senhor, é que tinha o poder de nos dar aquilo que nós precisávamos. E era a Ele que deveria ser oferecido todo e qualquer sacrifício. Então, todo o Antigo Testamento vai falar sobre isso. Se você tiver dúvidas, eu vou deixar aqui nos cards várias passagens que falam sobre essa idolatria, sobre essa adoração a outros deuses. Lá no Novo Testamento, a gente tem um exemplo muito bacana de Pedro, né? Pedro chega numa comunidade e começa a fazer curas em nome de Jesus, porém, quando ele percebe, as pessoas já estão adorando ele como se ele fosse um Deus. E já intervém e fala, gente, não sou eu sou um homem, eu sou de carne e osso, não sou eu que faço os milagres, quem faz os milagres é Deus, é Jesus Cristo. Estou aqui para pegar a palavra de Jesus Cristo. Então, até no Novo Testamento, a gente vai ver passagens em que as pessoas daquela época ainda não tinham entendido que o verdadeiro Deus era o Senhor Todo-Poderoso. Outra passagem muito interessante do Antigo Testamento é a construção da Arca da Aliança.
A Arca da Aliança foi um monumento, né, um objeto, uma caixa construída a partir da inspiração divina para carregar os 10 mandamentos. Então Deus inspirou a construção dessa arca, ele falou como ele queria, qual o tamanho, qual os desenhos, tudo Deus falou como seria. E uma observação bacana é porque Deus falou que ele queria que nas extremidades da arca fossem esculpidos 2 anjos, 2 querubins. Então daí mais uma prova de que Deus não se importa que a gente faça monumentos, até fotografias e qualquer outro tipo de arte representando animais, seres, tanto do céu quanto da terra, porque ele mesmo pediu que fossem construídos os anjos na arca. Então ele não iria se importar com isso. O que Deus não admite era o que era feito por aquelas pessoas daquela época. E às vezes até nos dias de hoje, né, a gente tem entidades, seitas que adoram coisas ou até seres, né, como sendo seus deuses. Isso é idolatria. E aí, partindo disso, você entende realmente a ira de Deus, né? Porque vamos parar para pensar que Deus não ia ficar tão irado com o simples fato de você ter imagens, de você ter lembranças, né? No caso da Igreja Católica, as imagens dos santos, de Nossa Senhora, até de Jesus, do Espírito Santo, dos anjos, tudo isso é uma forma de nos lembrar, de nos fazer reviver a vida daquela pessoa, o que aquela pessoa representou para a nossa fé, para a nossa igreja. E ele não é um Deus, aquele objeto não tem poder nenhum, aquele objeto não é um ser de poderes, né? No caso dos santos, que é um assunto para um outro vídeo, mas eles apenas intercedem a Deus por nossos pedidos. E ter a imagem, tanto deles quanto de qualquer outro ser do céu ou da terra, nunca significou para nós católicos que eles são para nós deuses. Então as passagens elas são muito claras em relação a essa ira de Deus sobre a idolatria, né? Porque realmente era algo terrível. As pessoas viviam em função daquela estátua, daquele ser de madeira que foi construído e colocado lá para ser adorado. E as pessoas imolavam, faziam sacrifícios humanos até. Então Deus se revoltou totalmente contra essa prática. Então é uma prática abominável aos olhos de Deus. E vendo assim, a gente consegue entender perfeitamente que a idolatria ela é algo terrível, mas não tem nada a ver com imagens, com o fato de você ter lembranças de pessoas que viveram a fé verdadeira, ou até mesmo de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, de anjos. Então essa atitude de você ter esses monumentos em casa não te torna um idólatra. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar, se inscreve lá no Instagram também e deixe seu comentário, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!